Você não fala. Isso não está te protegendo, está te destruindo. Isso não é só timidez, isso é bloqueio emocional. Você sente, mas não transforma isso em palavra. E com o tempo você começa a acreditar que o problema é não saber falar, mas não é. O problema é que você parou de tentar. E isso não fica só na sua cabeça, vai para o corpo. Cansaço constante, irritação que você não entende, uma vontade de se afastar de todo mundo, um peso que você não consegue identificar. E é aqui que está o ponto que te mantém preso. Você espera estar pronto para falar. Você espera entender primeiro, organizar tudo para depois explicar direito. Só que esse momento nunca chega, porque o que está dentro de você não se organiza sozinho. E quando você espera, você continua acumulando. Você não está travando porque não sabe falar. Você está travando porque nunca atravessa o desconforto de começar. Ficar quieto não é um problema. É a forma que você encontrou de lidar. Só que esta forma tem um custo muito alto. E chega o ponto em que nem você entende mais o que sente. Existe um ponto aqui que precisa ser dito. Você não vai sair disso só pensando mais, nem esperando o momento certo, nem tentando resolver isso sozinho. Porque o que está travando em você não é falta de entendimento, falta de experiência de colocar isso para fora com alguém que sustente isso com você. Falar não é só abrir a boca, é conseguir sustentar no que aparece. E isso você não aprendeu ainda. O padrão não se quebra só com insight. Se quebrasse, você já teria saído disso. Que você já entendeu que se fecha, que não fala, que guarda e mesmo assim continua. Tem uma armadilha aqui que quase ninguém vê. Você começa a entender o que acontece com você, e isso dá uma sensação de avanço, mas não é avanço, é só consciência. Consciência sozinha não muda comportamento. Você pode até entender exatamente por que se cala, e ainda assim continua calado. Porque o problema não é falta de entendimento, é o que acontece na hora em que você teria que fazer diferente. E nessa hora, você repete. Quando algo aparece dentro de você e você sente que deveria dizer, mas não diz. Esse ponto passa rápido e você perde ele. E depois você racionaliza. Não era importante, depois eu falo. Nem sei explicar mesmo, mas você sabe, você não sustenta. Isso não está acontecendo só com você, mas está sendo mantido por você. Não porque você quer, mas porque você repete. E repetir é sempre mais confortável do que atravessar o desconhecido. Existe um segundo em que você sente que poderia se mostrar, e nesse segundo vem junto. E aí, o que acontece? Você começa a viver uma vida onde ninguém te conhece de verdade, ninguém acessa o que você sente e você começa a achar que isso é normal, mas não é. Isso é isolamento emocional. E com o tempo isso vira desânimo, distância, dificuldade de conexão, sensação de vazio. E não, isso não melhora sozinho e não melhora com o tempo. Não melhora quando você estiver pronto, porque o problema não é o tempo, é o padrão. E o padrão só muda quando é interrompido. Interromper não é entender mais, é fazer diferente com desconforto mesmo. E isso tem um ponto importante. Você não sustenta isso sozinho por muito tempo, porque você vai contra tudo que você aprendeu a fazer. Por isso que só tentar sozinho costuma falhar. Você até tenta, fala uma vez, se arrepende e se fecha de novo. E isso reforça o padrão. Não porque você não consegue, mas porque não tem sustentação. O que você tem não é dificuldade de falar, é dificuldade de sustentar quando aparece. E isso é diferente, porque envolve exposição, vulnerabilidade, continuidade, e isso não se constrói sozinho com facilidade. E para de questionar, só que isso não é quem você é o padrão que você aprendeu. E quando você mantém isso, tem uma parte sua que sabe que você está se segurando, sabe que está evitando, sabe que poderia ser diferente. E esta parte começa a incomodar. E esse desgaste não explode, ele vai acumulando. Você vai se sentindo mais distante, mais travado e mais cansado, sem entender exatamente o porquê.
E aqui está o ponto mais difícil de aceitar. Você não vai se soltar naturalmente. E isso não acontece espontaneamente, porque te trava. Não é falta de oportunidade, é estrutura interna, que não recua quando você recua, que não preenche quando você trava, e que te ajuda a atravessar exatamente nesse ponto. Se você chegou até aqui, você já entendeu. Mas perceber isso não resolve. É exatamente esse o ponto. Se isso se mantém na sua vida, isso não vai mudar sozinho. O link para conhecer o nosso trabalho está na descrição. Até breve.